uma rua comum de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, existe uma casa que, durante décadas, foi evitada pelos moradores, comentada em voz baixa, e cercada por um medo que nunca desapareceu completamente. Não era uma casa abandonada comum, não era um casarão antigo qualquer, era um lugar que, segundo testemunhos, funcionou como um centro clandestino de tortura durante a ditadura militar brasileira, um local que entrou para a história com um nome que nunca foi oficial, mas se tornou permanente na memória coletiva, a Casa da Morte. Nos anos 1970, enquanto o país vivia sob censura, repressão e desaparecimentos forçados, essa casa operava fora de qualquer registro legal, longe dos olhos da imprensa e da justiça, servindo como ponto final para presos políticos que, oficialmente, nunca estiveram ali. Moradores relatavam movimentações estranhas, carros chegando à noite, pessoas entrando e nunca mais sendo vistas, mas em um período onde perguntar demais podia significar desaparecer, o silêncio era a regra. Com o passar do tempo, a história deixou de ser apenas política e começou a se transformar em algo maior, relatos de gritos ouvidos anos depois, luzes acendendo sozinhas, sensações de presença, e uma pergunta que atravessa gerações: o que realmente aconteceu dentro daquela casa, e quantas verdades ainda permanecem enterradas ali? No início da década de 1970, o Brasil vivia o período mais duro da ditadura militar, marcado por prisões arbitrárias, censura absoluta e o desaparecimento sistemático de opositores do regime. Era nesse contexto que estruturas paralelas ao Estado oficial operavam em silêncio, longe de quartéis e delegacias, justamente para que nada pudesse ser rastreado. A casa localizada em Petrópolis foi uma dessas estruturas, usada por agentes do Centro de Informações do Exército como um espaço clandestino de interrogatório, tortura e execução de presos políticos considerados irrecuperáveis. Oficialmente, essas pessoas nunca passaram por ali, seus nomes não constavam em registros, e seus destinos eram apagados antes mesmo de qualquer julgamento. O funcionamento era meticulosamente planejado. Os presos eram levados encapuzados, transportados em carros descaracterizados, sempre durante a noite, sem contato com o mundo exterior. Dentro da casa, relatos posteriores indicam sessões prolongadas de tortura física e psicológica, com o objetivo de extrair informações ou simplesmente eliminar qualquer possibilidade de resistência. A existência desse local permaneceu negada por anos, sustentada por documentos falsificados, silêncio institucional e medo coletivo. Apenas décadas depois, com o avanço das investigações e o surgimento de testemunhos diretos, tornou-se possível confirmar que aquela casa não era uma lenda urbana comum, mas parte concreta de uma engrenagem de repressão que operava fora de qualquer limite legal. E quanto mais provas surgiam, mais clara ficava uma verdade perturbadora: aquele lugar não foi criado para prender, mas para fazer desaparecer. Eles eram levados para dentro e, a partir daquele momento, deixavam de existir para o mundo. Os registros desapareciam, os nomes eram substituídos por números, e o tempo parecia se deformar entre aquelas paredes frias. Os relatos falam de celas subterrâneas, iluminação quase inexistente, silêncio quebrado apenas por gritos distantes, passos ecoando nos corredores e portas de ferro se fechando. Os métodos nunca foram oficialmente documentados, mas os sobreviventes contaram histórias semelhantes: privação extrema, interrogatórios intermináveis, punições psicológicas que deixavam marcas mais profundas que ferimentos visíveis. Alguns disseram que os guardas jamais mostravam o rosto, outros juraram ter ouvido vozes vindas de salas que não constavam em nenhum mapa do lugar. Pouquíssimos conseguiram sair vivos, e os que saíram nunca voltaram a ser os mesmos. Muitos se recusaram a falar, outros relataram tudo com medo, pausas longas e detalhes que coincidiam demais para serem ignorados. Até hoje, ninguém sabe exatamente quantos entraram ali, nem quantos jamais saíram, apenas que aquelas histórias continuam sendo sussurradas como um aviso, não como lenda, mas como lembrança do que ninguém conseguiu apagar. Depois de meses, o lugar foi abandonado às pressas, portas trancadas, corredores às escuras, mas nada ali estava realmente vazio. Moradores da região passaram a relatar luzes acendendo sozinhas, passos arrastados durante a madrugada, e um cheiro metálico que surgia sem explicação. Equipes que entraram depois encontraram paredes riscadas com datas, nomes repetidos, e símbolos feitos às pressas, como se alguém estivesse tentando deixar provas. Os poucos registros oficiais falam apenas em instalação desativada, porém objetos pessoais, roupas e marcas no chão indicam que muita gente nunca saiu dali, e desde então, quem tenta investigar mais a fundo afirma sentir uma presença constante, uma sensação de estar sendo observado,
como se o lugar não tivesse esquecido o que aconteceu dentro dele. Com o fim da ditadura, a casa voltou ao debate público, não por vontade do Estado, mas pela insistência de jornalistas, ex-presos políticos e moradores que decidiram falar. Reportagens investigativas passaram a cruzar depoimentos, documentos fragmentados e relatos que coincidiam demais para serem ignorados. Foi nesse momento que o lugar deixou de ser apenas um endereço e passou a carregar um peso simbólico, o de um espaço onde o próprio Estado operou fora da lei. Ao mesmo tempo, começaram a surgir histórias que extrapolavam o campo histórico. Vizinhos afirmavam ouvir gritos à noite. Mesmo décadas depois, visitantes relatavam mal-estar súbito, quedas de energia, sensação de opressão. E embora nenhuma dessas experiências pudesse ser comprovada cientificamente, elas se acumulavam, alimentadas por um passado real de violência extrema. A lenda não surgiu do nada, ela cresceu sobre fatos confirmados, sobre corpos nunca encontrados, sobre silêncios oficiais e sobre a certeza de que aquele lugar foi cenário de sofrimento humano profundo. Quando a verdade histórica é incompleta, o imaginário ocupa o espaço vazio, e a casa passou a ser vista não apenas como um local de memória, mas como um símbolo vivo do que nunca foi totalmente esclarecido. Décadas depois, a Casa da Morte de Petrópolis permanece como um símbolo incômodo de um passado que o país nunca enfrentou por completo. As investigações oficiais avançaram lentamente, esbarrando em arquivos destruídos, testemunhas silenciadas e na ausência de punição para a maioria dos responsáveis. Muitos dos agentes envolvidos nunca foram julgados, alguns morreram sem prestar contas, outros seguiram suas vidas protegidos por leis de anistia que transformaram crimes de Estado em páginas mal resolvidas da história. O local, por sua vez, nunca se tornou apenas um ponto de memória, ele continuou cercado por relatos, visitas evitadas, histórias transmitidas em sussurros, como se o peso do que aconteceu ali ainda estivesse presente. A lenda urbana não nasceu do sobrenatural, mas da impunidade, do vazio deixado por corpos desaparecidos, por famílias sem respostas e por uma verdade que nunca foi totalmente revelada. E talvez seja por isso que a Casa da Morte ainda assombra o Brasil, não como um fantasma, mas como um lembrete permanente de que lugares marcados por violência extrema não desaparecem com o tempo, eles permanecem, enquanto a justiça não chega e a memória insiste em não ser enterrada.